Olá, minha gente, boa madrugada. Estamos já em alta madrugada, no silêncio que a noite já proporciona. Eu, com a graça de Deus e a sua permissão, retorno a essa tribuna política para falar de um assunto que preocupou muito os moradores aqui do Distrito Federal. Que foi o esgotamento dos reservatórios de água. O governo teve até que excepcionalmente apelar, creio que indevidamente, para retirar a água do Lago Paranoá. Deus sabe como é que aquele lago foi feito, e foi um milagre. A junção de tanta água para banhar os contornos da capital federal, de Brasília. Tenho certeza, se continuasse essa prática, logo estaríamos com o que deveria ser o lago, um imenso buraco, sem água, uma cratera. Por isso eu, apesar da atitude de socorro, mesmo assim, eu sou contra a utilização das águas do Lago Paranoá para o abastecimento de Brasília. Agora em 2018, do final de 2017 até agora, início de maio de 2018, Deus tem sido muito generoso e permitido que as chuvas aqui no Distrito Federal tenham recuperado os reservatórios. Agora uma coisa me preocupa por demais, que é o governo já prometendo. É o governo prometendo acabar com o racionamento. Minha gente, isso eu acho que eles estão doidos, porque esse discurso é de ano de eleição, que não convence. Nós temos em Brasília, do final de maio até o início de outubro, sem chuva nenhuma. Isso é comum, é o normal, é o ordinário aqui no Distrito Federal e região. Se o governo liberar o consumo como era antes, tanto para a cidade como para o campo, nós vamos ter os reservatórios esvaziados. Logo. E a penúria e a ameaça de falta total de água é muito grande, porque nós estamos aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal é quase um deserto. Apesar das grandes bacias nascerem, ter início aqui na região do Planalto Central, aqui bem próximo a Brasília, mas elas começam aqui com fio de água, é muito pouca coisa. Os governantes pretéritos aqui de Brasília, passados, anteriores,
teve alguns que foram muito irresponsáveis. Afrouxaram a doação, a liberação de lotes e atraiu migrantes de todos os rincões do Brasil. E com isso, foram abertos aí assentamentos de toda a natureza. Hoje, Brasília tem 3.500.000 pessoas que precisam de água. Mas de onde tirar essa água? De onde tirar essa água? As chuvas, apesar de estarem ainda sendo generosas, não tem sido como antes, que chuva mesmo abundante para vazar os reservatórios. Foi razoável, mas não temos aqueles reservatórios cheios 100% com fartura de água, porque são 3.500.000 pessoas usando, bebendo, banhando, lavando o carro, que ninguém deixa de fazer isso, são os merdas, desculpe o termo. Não tem a menor consciência o cara pegar uma mangueira e ficar lavando o carro, lavando calçada, jogando água fora. Me perdoe aí a indignação, mas todos nós temos que ter consciência. E a água é um bem finito. E principalmente aqui, nessa região do Distrito Federal, que é uma região muito seca. Quando chove, chove bem, às vezes mais. A seca todo ano é certa. Todo ano é certa, do final de maio ao início de outubro. Isso quando chega em outubro. Então, o excesso populacional do Distrito Federal deveria ter preocupado os governos anteriores. E deve preocupar ainda mais os atuais governantes. Porque eles precisam investir de uma forma mais concreta na captação de água para os reservatórios do Distrito Federal. Tivemos aí no entorno a contratação das obras de Corumbá, mas como aconteceu em quase todo o Brasil, o ferrugem da corrupção atrapalhou e atrasou as obras. Aí é o TCU, são os órgãos de controle e fiscalização que detectaram o problema. E o povo que não tem nada com isso, vamos dizer assim, povo que não tem nada com isso paga caro com racionamento e tudo mais. Contudo, o racionamento o racionamento não pode ser sobrestado, de forma nenhuma. Porque o prejuízo seria maior. Seria maior porque o uso exagerado, com certeza, iria continuar, porque as pessoas não têm respeito a si mesmas. Porque sabe que o uso exagerado da água vai terminar secando os reservatórios e todo mundo passar pela falta da água. Um bem vital. Olha, se a falta d'água atacasse só os perdulários, tudo bem, mas ataca todo mundo, aquele que tem cuidado e aquele que não tem, aquele que economiza e aquele que não tem. Meus amigos, falo aqui para a situação do Distrito Federal, mas o Brasil tem outros locais
que têm o mesmo problema, que sofrem com a ameaça da falta total de água. Brasília, essa ameaça de falta d'água deva-se aos irresponsáveis, àqueles que devemos esquecer, que governaram o Distrito Federal e facilitaram a entrega de lotes aí, abriram assentamentos só para essa finalidade, burlaram tudo que existia para limitar a ocupação do Distrito Federal. Como um todo, burlaram. Em Brasília, no Distrito Federal, minha gente, foi tudo corrompido. Tudo corrompido. Tudo. A grilagem de terra, tanto nas cidades satélites, como no plano piloto, a grilagem para vender para pobres, a grilagem para vender para ricos. Muita gente encheu o bolso de dinheiro e o governador de plantão aplaudia. Tinha até alter ego seu no comando dessas irregularidades. A imprensa de Brasília mesmo é que publicou. Eu não tenho culpa do ato deles. E a liberdade de imprensa permitir, hoje em dia, odiernamente, que a cidadania fique sabendo da malandragem daqueles que pedem voto como um mendigo, pelo amor de Deus, um votinho, para depois apunhalar o eleitorado, o povo, as pessoas, com atitudes deploráveis que nós mesmos assistimos reiteradamente passando na televisão, tanto para Brasília como a nível nacional. Aquilo nos envergonhou por demais. E nós deveríamos esquecer esses infames que ludibriam a boa vontade das pessoas para massacrar a população. Essa é a verdade. Então eu queria aqui, eu sei que sou muito limitado com esse canal, mas ele está à disposição para milhões de pessoas que queiram ver. Dizer ao governador que está lá, pelo visto, olhando mais para a sua reeleição, dizer que a gente só economiza enquanto tem. Então seria bom manter o racionamento de água em Brasília, mesmo que liberasse mais um pouco, mas que mantivesse o racionamento de água para a segurança nossa, de todos. Esse negócio eu vi falando que está próximo aí da liberação, né, da água para todo o Distrito Federal, acabar com racionamento. Isso não é uma boa ideia, senhor governador. Não é, porque nós precisamos da água como poucos no Brasil. Estamos no meio de quase um deserto, como eu já falei em outras oportunidades, que não temos como nos socorrer nem com uma cacimbinha se faltar as águas. Não tem essa alternativa aqui em Brasília. O Lago Paranoá, no meu modo de ver, foi o milagre de Brasília. Foi o milagre de Brasília. Essa imensidão de água, para nosso padrão de cerrado e clima quase desértico, é um milagre. É um milagre mesmo. É tanto que dizem que os fundadores, os construtores de Brasília, quando o lago foi suprido, quando se encheu,
de águas, esse lago que nós vemos tão lindo aqui em Brasília, aí sim eles acreditaram que Brasília seria concluída, feita e concluída, porque tinha água em abundância. Mas eles previam para o ano 2000 em Brasília, no máximo de 500 mil pessoas. E hoje, 18 anos depois do ano 2000, nós já temos 3 milhões e 500 mil pessoas bebendo e usando as poucas águas que temos aqui no Distrito Federal e em torno. Governar, eu acredito que é ter, acima de tudo, além da capacidade real de gestão, de governar, acima de tudo é respeitar. É respeitar, principalmente, as limitações. Porque não dá para fazer de Brasília uma São Paulo. Brasília não tem os mananciais que a cidade de São Paulo tem. Jamais suportará uma população tão grande como aquela. Estamos caminhando para um colapso futuro, porque de onde tira água para 3 milhões e 500 mil habitantes? E seu crescimento normal para os próximos anos? Brasília é uma cidade que daqui a 10 anos nós vamos ter o dobro do que temos. 7 milhões. Onde é que esse pessoal vai beber? No brejo? Nós não temos brejo aqui. Não existe outra alternativa a não ser esses reservatórios que temos. O Corumbá, o sistema Corumbá, diz que é um sistema que poderia abastecer Brasília e em torno por muitas décadas, mas eu não acredito. Não acredito porque o consumo de água no Distrito Federal, para a cidade e para o campo, é muito elevado. A irrigação aqui usa muito o sistema hídrico de Brasília, muita água. Uso porque precisam. A área rural é uma área vital também para Brasília, a produção rural. Contudo, não temos o capital, água, para a finalidade da agricultura. Mais cedo ou mais tarde vão ter que estancar. Que me perdoe os produtores rurais. Porque uma imensidão de gente, uma população tão grande, o uso já na área urbana é vital, é muito grande, é fundamental. Daqui a algum tempo não dá para dividir essa riqueza, a água, com a cidade e com o campo. Vai ser praticamente impossível. A irresponsabilidade de povoar o Distrito Federal exageradamente, ela tem um preço, esse preço já estamos começando a pagar com o racionamento, e Deus nos livre que em pouco tempo aconteça a escassez total ou quase que total. Porque temos gente saindo pelas fronteiras aqui, usando água. Tanto aqui, dentro do Distrito Federal, como no entorno. O entorno já deveria ter sido declarado território do Distrito Federal. Porque o povo do entorno se socorre mesmo com Brasília. Lá onde eles estão são cidades precárias, dormitórios precários.
Muito precário, não tem nada, praticamente nada, só atividade de quitandinhas, de mercadinhos, não tem uma indústria, não tem como ocupar esse pessoal ganhando o pão de cada dia, como deveria ter. Essa é a realidade. Então, minha gente, eu vim aqui mais uma vez, hoje nessa madrugada, justamente para falar da precipitação do governo do Distrito Federal em desativar o sistema de racionamento de água no Distrito Federal, que parece abundante agora, mas não é. Não temos essa abundância toda de água no Distrito Federal, mesmo com as chuvas arrojadas como tivemos. Mesmo assim, não foi como antes. Os reservatórios não se encheram como deveriam. Muito obrigado.